Olá, queridos alunos, queridas alunas, eu sou a professora Aline e começaremos hoje mais uma aula de Química. Hoje continuamos nossos estudos sobre propriedades da matéria, lembrando que na aula anterior nós estudamos sobre temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Nesta aula falaremos de densidade. Densidade é a relação existente entre a massa e o volume de um material, a uma dada pressão e temperatura. Vamos entender o que isso significa. Olhem o exemplo que eu trouxe para vocês. Todo mundo já ouviu essa pergunta em algum momento da vida. O que pesa mais, 1 kg de algodão ou 1 kg de chumbo? Bom, nós vimos na aula de física que peso depende única e exclusivamente da massa e da aceleração gravitacional. Peso é massa vezes aceleração gravitacional. Porque peso é a força que puxa os corpos em direção à Terra. Aqui eu fiz um desenho tosco para vocês, só para a gente entender, representar. Então nós temos a força peso do algodão e a força peso desse 1 kg de chumbo. Se a massa dos dois é a mesma, e eles estão no mesmo local da superfície terrestre, então o peso dos dois é o mesmo. O peso é o mesmo. Tudo bem? Porque a massa é a mesma. Ó, porque a massa é a mesma. Então o que muda? O que muda é o volume. E isso está relacionado à densidade. O volume do algodão é muito maior do que o volume do chumbo. O espaço que o algodão ocupa é muito maior do que o espaço de 1 kg de chumbo vai ocupar. 1 kg de algodão, para vocês terem uma ideia de tamanho, seria o equivalente a 4 caixinhas de leite mais um pouquinho. 4,3 daquelas caixinhas de leite. Já 1 kg de chumbo seria um dado de 2 centímetros de lado. Então olha a diferença de volume. O algodão daria 4 caixinhas e quase 4 caixinhas e meia de tamanho. 1 kg de chumbo, um dado pequenininho de 2 centímetros de lado. Por que isso acontece? Por causa da densidade. A densidade, ela relaciona a massa, a quantidade de quilos de um corpo, com o volume, com o espaço que ele ocupa. Então, a densidade do algodão é muito menor. Então, para ter a mesma massa do chumbo, ele precisa ocupar um volume maior. Tudo bem? Então, densidade é massa sobre volume. Como podemos calcular a densidade? Nós vimos lá que a densidade era essa relação entre massa e volume. A massa nós já vimos que no sistema internacional nós medimos em quilo, mas ela pode aparecer também em gramas. O volume nós podemos medir em metro cúbico ou em centímetro cúbico. O que seria esse 1 metro cúbico? O metro cúbico é como se fosse um dado. 1 metro cúbico é uma caixa d'água de 1 metro de lado. Então, ó, 1 metro cúbico. Tem 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro. Uma caixa d'água de 1 metro de lado. 1 centímetro cúbico é um dado de 1 centímetro de lado. Dado pequenininho. Então, metro cúbico e centímetro cúbico, só para vocês terem noção de volume aí. Se a densidade é a massa dividido por volume, eu posso ter a densidade em quilograma metro cúbico, que é a unidade mais usada no sistema internacional, ou pode aparecer também grama por centímetro cúbico. Quilograma, massa, dividido por metro cúbico de volume. Ou grama, massa, né, dividido por centímetro cúbico. Então, olha a unidade de medida. A unidade de medida de densidade aparecerá quilograma por metro cúbico, quer dizer, quantos quilos aquela substância terá em 1 metro cúbico. Ou seja, se eu pegar uma caixa d'água
cheia daquela substância, qual é a massa dela? Ou se eu pegar um quadradinho de 1 centímetro de lado daquela substância, quantos gramas eu terei? Olhem este exemplo prático. Se eu pegar uma caixinha daquelas caixinhas de leite, aquelas caixinhas longa-vida, e encher de água, é 1 litro. Se eu encher de leite, 1 litro. Se eu encher de álcool, 1 litro. Então, o volume aqui são iguais. Vocês conseguem perceber? O volume da água, do leite e do álcool são iguais, 1 litro. Mas a massa é diferente. Se eu pegar 1 litro de água, eu terei uma massa de 1 quilo. Se eu pegar 1 litro de leite, 1 litro de leite dará em média 1,2 kg. Por que que 1 litro de leite pesa mais? Porque ali tem, além de água, porque é líquido, tem gordura, tem outras, é uma mistura, né? Tem várias substâncias ali. Então, ele é mais pesado. E o álcool, 1 litro de álcool tem massa de 800 gramas. Então, notem que no mesmo volume eu tenho massas diferentes. Vocês viram lá no exemplo anterior que na mesma massa eu tinha volumes diferentes. Aqui no mesmo volume eu tenho massas diferentes. Então eu consigo perceber aqui que a densidade da água, vou colocar aqui, ó, a densidade da água, dA, ela é maior que a densidade do álcool, né? Porque, ó, 1 da água é maior do que 0,8 do álcool. Só que a densidade da água é menor que a densidade do leite. Então, eu posso dizer que a densidade do leite é maior que a densidade da água e a da água é maior que a densidade do álcool. Né? Esses símbolos aqui de matemática, maior ou menor, tudo bem com vocês? Então, concluindo, a densidade da água é menor que a do leite e maior que a do álcool. Nesse momento, não entraremos nos cálculos, naquela equação de cálculo da densidade que nós vimos. Não é? Essa equação aqui nós não veremos, não vamos manipular ela nessa aula. Na próxima nós começaremos a calcular. Nessa eu só quero que vocês entendam o conceito de densidade. Eu consigo dizer a relação da massa daquela substância com o volume que ela ocupa. Eu acho que nesse exemplo, tanto do chumbo, do algodão, ou comparando esses 3 líquidos, nós conseguimos perceber bem essa relação massa-volume. Espero que tenha ficado bastante claro o conceito de densidade. E na atividade da aula de hoje, nós temos uma proposta diferente. Nós temos uma proposta de uma atividade experimental. Vocês construirão para mim uma coluna de líquidos. A seguir, eu vou colocar umas fotos e uma sequência curtinha de um vídeo de uma experiência que eu fiz aqui em casa mesmo, com materiais que nós temos, que nós usamos no nosso dia a dia. E vocês montarão essa coluna de líquidos, vão tirar foto do resultado final e mandarão para mim como evidência da resolução da atividade dessa aula. Mas eu deixarei tudo explicadinho no roteiro de aula postado na nossa Classroom. Tudo bem? Espero que o conceito de densidade tenha ficado bastante claro. Para a atividade da aula de hoje, montaremos uma coluna de líquidos. A seguir, eu coloco um vídeo bem curto e caseiro de uma coluna de líquidos que eu montei aqui em casa, utilizando produtos bastante simples. Pegue um pouco de detergente e adicione em um copo transparente. Com um pouco de água e um pedaço de papel crepom, você pode obter uma água colorida. Se não tiver, pode utilizar a transparente mesmo. Com uma colher, adicione a água aos poucos sobre o detergente, obtendo agora 2 camadas de líquido. Com um pouco de óleo, adicione sobre essas 2 camadas.
Observe que agora temos 3 camadas de líquido.